1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó. Em tudo dais graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Olha só, hoje nós vamos então comentar esse texto aqui, porque na verdade nem tudo que parece ser ruim às vezes é ruim, né? Nem tudo que parece ser ruim não é ruim, porque a Bíblia diz assim que há caminhos por homem que parecem caminhos que são bons, mas no final é caminho de morte. Então parece que aquele é o melhor caminho, né? Mas no final a gente vê que não era o melhor caminho. Irmãos, por que eu estou lendo esse texto aqui? Aqui fala então que é para nós dar graças a Deus por tudo, por tudo. Tem uma palavra, irmãos, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, que eu gostaria que os irmãos abrissem essa palavra comigo lá, que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É Romanos capítulo 8, versículo 28. Volta um pouquinho para trás aí, você vai cair em Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amém? Então diz o texto assim, ó. Fala assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, olha só, muitas coisas às vezes acontecem no nosso dia a dia e não é aquilo que nós queríamos que acontecesse. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, tem algum compromisso, a gente não consegue chegar, dá um problema, dá uma dificuldade, vem uma situação e nós não podemos, às vezes, nos deslocar ou fazer aquilo que nós deveríamos fazer naquele momento ou naquele dia. E até eu estava, essa semana, meditando, eu morava em Parobé, irmãos, e eu estava saindo de casa, e na hora que eu estava saindo, tinha um vento muito forte. E na hora que eu estava saindo de casa, me deu uma dor de barriga incontrolável. Tive que voltar para dentro de casa para poder ir no banheiro. Mas aconteceu uma coisa interessante, irmãos. Quando eu voltei, eu só vi o estouro lá na rua, deu um barulhão. Bem no corredor onde eu ia passar, tinha uma árvore e um telhado caiu sobre aquela árvore. E a árvore caiu. Eu ia passar bem do lado da árvore. Então todas as coisas, e eu estava com pressa, ia sair com pressa, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Ali, na verdade, às vezes dá algumas coisas erradas na nossa vida, irmãos, às vezes é livramento que Deus está dando. Porque Deus conhece o que vai acontecer lá na esquina, lá na frente. Um assalto, um acidente, né? Qualquer outra coisa, né? Coisa ruim que pode acontecer, Deus vai nos livrar, Deus vai nos proteger. Então por isso que às vezes Ele permite que aconteçam algumas coisas para nos trazer um livramento na nossa vida. Agora, na sexta-feira ainda, ontem eu estava saindo de casa para resolver uns negócios ali no Cará, ia na madeireira lá, ia pagar umas contas lá na loteria. Eu saí aqui do carro, quando eu cheguei aqui na frente, pneu furado. E eu tinha que ir logo, porque eu tinha que voltar até as 4h30, eu tinha que estar de volta. O que aconteceu? Eu peguei, botei o carro de volta ali, troquei o pneu e eu me lembrei dessa palavra aqui. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ontem à tarde, Deus sabia o que ia acontecer para frente, Ele permitiu que acontecesse aquilo, ninguém se machucou, paguei um consertinho de pneu e ficou tudo certo. Por isso que a Bíblia diz ali, irmãos, para nós dar graças por tudo. Às vezes a gente se irrita quando as coisas não dão certo, a gente fica meio chateado, e muitas vezes está acontecendo o quê? Um livramento de Deus ali, para que nós não viemos a acontecer coisa pior na nossa vida. E Deus age assim, irmãos. Tem um texto que fala que
a gente vai ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Então, muitas coisas hoje, nem tudo então que acontece de ruim na nossa vida é ruim. Na verdade, muitas coisas que acontecem podem ser bênção, porque o livramento às vezes é grande de coisas piores que podem acontecer na nossa vida. Por isso eu estou lendo esse texto aqui, que é para nós dar graça por tudo. E todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Nem tudo que a gente às vezes quer fazer é bom e Deus vai impedir. Se nós estivermos na presença dele, ele vai impedir. Se nós estivermos fazendo a vontade dele, né, tem coisa, lembra que o apóstolo Paulo, ele ia pregar numa outra região, fala que o Espírito Santo de Deus impediu. Porque Deus sabia o que ia acontecer lá e não deixou o Paulo ir pregar naquela região, naquele momento. Então é assim que Deus trabalha, ele vai evitar de nós termos problemas lá na frente. Tem um texto que fala ali, irmãos, no livro de Jeremias, que o nosso coração é enganoso, né? Às vezes a gente quer fazer coisas que não é bom para nós, né? E aí Deus vai entrar em ação e vai impedir. E às vezes a gente pergunta, onde é que está Deus que não agiu nessa situação? Deus estava agindo. Deus estava agindo, a gente que não conseguiu ver, né? Só que Deus não agiu segundo o nosso querer, segundo o querer dele. Porque a Bíblia fala, irmãos, ali no livro de Romanos, capítulo 12, que... você está no capítulo 8, vamos lá, eu não vou lembrar do texto aqui, 12, vai um pouquinho para frente aí. Amém? Capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então aqui fala que o que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. Então Deus tem o melhor para nós. Porque às vezes a gente fala assim, Deus está no controle da minha vida, né? Então se Ele está no controle, foi Ele que permitiu, não dá certo aquela situação ali. Às vezes para fazer um negócio, as pessoas se frustram, né? Esse era o melhor negócio que eu ia fazer. Para você era, mas Deus sabe que não era. Por isso que Ele vai impedir muitas vezes de não dar certo algo lá. Então não é motivo para nós nos frustrarmos. Porque quando Deus está no negócio, as coisas vão fluir. Vai fluir tranquilamente. Amém, irmãos? Então, isso aqui a gente aprende com o tempo. Porque quando a gente se converte no Evangelho, a gente quer que tudo dê certo, né? Agora eu sou de Jesus, tudo vai dar certo, né? Mas se a gente realmente, né, nós somos pessoas naturais, andamos nessa terra aqui, e realmente se nós observássemos mais as Escrituras e meditássemos mais e não agíssemos muito no nosso natural, né, as coisas iam realmente dar certo. Às vezes não dá certo porque nós agimos da nossa maneira. Enganoso, está lá, Jeremias 17, enganoso é o nosso coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, por isso que é importante nós ser pessoas tranquilas em qualquer situação. E muitas coisas Deus permite também para nós ter um crescimento espiritual. Você já viu aquela situação difícil na nossa vida que acontece? A gente ora mais, jejua mais, a gente se aproxima mais de Deus, né? Deus permite às vezes para isso também, muitas coisas contrárias, para nos aproximar mais de Deus, para nós crescermos espiritualmente. Se não acontece nada de ruim, Deus não permite, né? Nós vamos ficar no automático, mas se a coisa às vezes não vai muito bem, nós acabamos orando mais, buscando mais, jejuando mais, lendo mais, e isso vai nos aproximar de Deus e Deus vai poder falar mais com nós. Então tudo isso traz crescimento espiritual. Quanto mais nós nos aproximar de Deus, mais crescimento espiritual vai vir para nós. Mas às vezes para que possa haver essa aproximação de Deus, às vezes tem que acontecer alguma coisa para a gente poder buscar mais a presença de Deus. Quando a gente veio para o Evangelho, na verdade, quando eu fui para o Evangelho, quando Jesus me chamou, né? Na verdade a situação era muito difícil. Então eu não queria saber de mais nada a não ser orar, jejuar e ler a Bíblia. Era o que eu fazia, né? Porque eu estava numa situação difícil e Deus me mostrou que era só Ele que podia resolver aquilo. E ali, na hora que aconteceu aquela opressão na minha vida ali, eu fiquei assim, tipo, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu não conseguia entender. Depois que eu me converti, que Deus começou a me ensinar como agir, a fé,
Eu entendi e agradeci a Deus por toda aquela situação. Porque se não acontecesse aquela situação, eu não teria me convertido. Então é assim, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se acontecer alguma coisa de errado, às vezes, né, qualquer situação, né, muitas vezes é livramento que Deus está dando para você. Amém, irmãos? Muitas vezes é livramento que Deus está trazendo para mim e para você. E na hora a gente não entende. Mas Deus está trabalhando e está agindo a favor daqueles que amam e buscam a Ele. Amém, irmãos? Então, aqui fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lembra quando Jesus foi na cruz, lá no livro de Mateus 26, 39... Fala que Jesus falou assim para Deus: faça a tua vontade e não a minha vontade. Então a vontade dele não era de ir à cruz. Mas ele foi humilde ali: não, faça a tua vontade. Isso que não deu certo. Dobra os teus joelhos. Deus, faça a tua vontade e não a minha vontade. Amém, irmãos? Até mesmo no relacionamento, às vezes, né, irmãos? Às vezes a pessoa não entende que, às vezes, aquela parceria, aquela pessoa que ela vai se envolver não é boa para ela. É por isso que Deus, às vezes, tira do caminho da pessoa, aquela pessoa, para não trazer transtorno lá na frente. Às vezes a pessoa tem um chamado de Deus e aquela pessoa vai atrapalhar, verdade é essa. E Deus sabe o que faz, então Ele vai botar uma pessoa que vai te ajudar, vai somar, vai estar junto com você. Foi o que aconteceu comigo também. Deus colocou uma pessoa que ia me ajudar, que ia favorecer no ministério. Então a gente não deve se frustrar por nada, né? Simplesmente, né, agradecer a Deus e glorificar Ele por tudo. Amém? E Deus não erra, irmãos. Deus não vai errar nunca. Se Deus não permitiu de algo dar certo, não era para dar certo. Ele não vai errar nunca, né? Então há caminhos, como eu falei ali, há caminhos que parece que é bom para nós, mas no final vai ter problema, vai caminho de morte. Então o que o Senhor quer falar com nós? Confiar nele de todo o nosso coração. Vamos abrir lá em Jeremias 17. Vamos voltar no Antigo Testamento agora. Vai voltando, Jeremias 17. Oi? 17. Jeremias 17, 5. Amém? Olha o que diz esse texto aqui, irmãos, ó. Fala assim então, ó. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Vamos parar um pouquinho aqui. Maldito o homem que confia no homem. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente sempre olha, não vou confiar em ninguém. Mas aqui está dizendo: maldito o homem que confia no homem. Quando nós confiamos em nós mesmos, né, nós vamos estar atraindo o quê? Maldição para a nossa vida. Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É o que está escrito aqui. Vamos continuar aqui então. Ó. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 6. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada inabitável. Versículo 7. Fala aqui, ó: bendito o homem, ou feliz o homem, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Amém? Então, olha só que bênção aquele que confia no Senhor. O texto que eu citei antes ali no versículo 9. Olha só: enganoso o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Amém? Então ali está falando para nós confiar no Senhor de todo o nosso. Lá no livro de Provérbios fala que é de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Amém, irmãos? Então hoje eu vou deixar aqui, irmãos, essa palavra, eu não vou me estender muito aqui, eu quero contar um testemunho para os irmãos no final do culto aqui,
então não vou me estender muito aqui hoje, amém? Mas essa palavra deu para nós entendermos então, né, irmãos, que é para nós dar graça por todas as coisas, amém? Então, nós temos que perceber que tem coisas que Deus permite. Eu me lembro que eu tinha uma motinha que vivia furando pneu, e eu ficava tão bravo com aquilo, porque normalmente quando tu fura um pneu, dá um transtorno de carro, tu vai ali e troca, ainda que tu suja um pouco mais de moto, é ruim para negócio. E eu me irritava com aquilo, depois Deus foi me ensinando, não, aconteceu porque Deus permitiu, para evitar um acidente, evitar um atropelamento, evitar um assalto, enfim, né? Então Deus permitiu. Um dia eu e a Márcia estava indo para Parobé passear, um domingo, um sol bonito, né? Estragou a moto, frouxou a raiadura da moto, tivemos que voltar embora. Esperamos o guincho vir, ficamos um tempão lá esperando o guincho vir, mas todas as coisas cooperam, né? Fiquemos proseando, eu e ela na beira da estrada, sentado na beira da faixa, e até que viesse o socorro. Mas lá na frente Deus, né? Deus não permitiu nós continuar aquela viagem, porque talvez ia acontecer coisa pior lá. Deus tinha o poder para botar a mão ali e manter aquela moto até na viagem e voltar. Porque a Bíblia diz que agindo Deus, né, ninguém impede. Então nós temos que ter esse entendimento. Então eu comecei a aprender ali que não adianta a gente ficar bravo. Na verdade tem que glorificar, dar graças por tudo. É o que diz o texto ali que nós lemos. O primeiro texto que nós lemos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Dai graças por tudo. Amém, irmãos? Então vou deixar aqui essa palavra. E nós vamos fazer uma oração aqui nessa noite, irmãos, para que Deus venha nos abençoar. Amém? Olha só, vou pedir para o José cantar um louvor para nós aqui. Depois nós vamos então, vamos adorar o Senhor. Vamos ficar todos de pé aqui. Vamos adorar o Senhor e depois nós vamos fazer essa oração aqui. Vou pegar o som lá. José vai fazer um louvor aqui, depois nós vamos fazer essa oração. Pode escolher. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o coração. Alegra-me, em ti exultarei, e as tuas maravilhas cantarei. Teu nome, ó,
Louvar-te-ei, Senhor. Amém? Amém, irmãos? Olha só, nós vamos fazer a oração então aqui. Nós vamos unir a nossa fé aqui, vamos... Sempre vai acontecer uma guerra no mundo poderoso. E quando nós invocamos a Deus, algo acontece no mundo natural aqui. Mas há uma guerra contra as forças do mal, né? Que não querem que realmente a gente vá buscar Deus, vai clamar. Então, à noite nós vamos enfrentar essas forças malignas e Deus vai nos abençoar, vai nos fortalecer aqui. Amém? Então você vai fazer uma oração comigo aqui. A pessoa que está nos assistindo aqui pelo Facebook, da mesma forma. Amém? Olhos e fala assim comigo, ó. Fala assim, ó, Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome e eu te agradeço por ter me trazido nessa noite na tua presença. Eu quero aqui te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. Toda atitude, todo pensamento, toda palavra vã e toda intenção errada. Eu peço que o Senhor me perdoe e me lava com o teu sangue. Jesus, me perdoa toda vez que eu murmurei de algo que não deu certo. Me perdoa e me purifica com o teu sangue. O teu Espírito Santo, ele venha sobre a minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então você vai permanecer com teus olhos fechados. Eu vou fazer uma oração aqui por você. E você pode falar com Deus aí onde você estiver. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo. Vamos reconhecer, Pai, a necessidade da tua misericórdia e do teu perdão em nossas vidas. Acabamos de reconhecer que nós somos pessoas pecadoras. Necessitamos hoje do teu perdão. Então, meu Pai, faz todos nós aqui livres, essa pessoa que nos assiste em casa, faz todos livres de toda acusação do adversário. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Prenderam a alma, a mente dessa pessoa. Eu compro a briga dela, eu amarro você. Rejeitou vocês aqui nessa noite. E amarrados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem a vida dela. Sai. Todos os espíritos acusadores saiam. Passa a ser livre aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, de toda e qualquer amarra, toda e qualquer atadura. É no nome de Jesus Cristo, meu Pai, que nós compramos a briga de todas as pessoas aqui nessa noite, que estão aqui nesse local, que estão nos assistindo. O Senhor mesmo declarou, meu Pai, que tem forças do inferno que só vão sair com jejum e oração. Consagração a favor dessa pessoa. E eu não aceito essas forças do inferno estarem se levantando contra ela. Por isso vocês, demônios, do maior ao menor, vocês são amarrados aqui agora. Amarrados e queimados pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai. Vão embora, saiam do caminho dela agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, toda a força do inferno que tem atrapalhado o sono dessa pessoa, que tem trazido lá a insônia, o medo na madrugada, a perturbação, o pesadelo. Amarrados, demônios, em nome do Senhor Jesus eu ordeno, vão embora, saiam do caminho dessa pessoa agora. Você, demônio, que tem gerado essa angústia aí no coração dessa pessoa,
essa ansiedade, esse mal-estar, essa dúvida, esse desânimo. Em nome de Jesus Cristo, que eu amarro vocês, demônios. Eu arranco vocês amarrados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno que vocês soltem a alma dela agora. Em nome do Senhor Jesus, sai. Vão embora daí, saiam daí com todo esse mal-estar. Meu Pai, faz a alma dessa pessoa leve e livre aqui nessa noite. E essa pessoa que nos assiste da mesma forma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Essas forças do inferno que têm sido invocado contra essa pessoa, esses trabalhos que têm sido feitos, vai ser anulados aqui nessa noite agora. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, queima todos esses trabalhos que foram feitos. Que venha a ser anulado todo o encantamento aqui nessa noite. E amarrado os demônios, seja a força do inferno que foi invocada, eu amarro aqui. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai. Vão embora, saiam do caminho dessa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, vem mais com a tua presença aqui. Vem mais com o teu poder, Senhor. O Senhor Jesus declarou, meu Pai, que Ele está no nosso meio quando estamos reunidos numa reunião como essa. Então, o Senhor Jesus vai passando aqui, de pessoa em pessoa, aqui no nosso meio, vai tirando, vai arrancando, Senhor Jesus, vai arrancando, meu Pai, todo o mal que resistiu até aqui. Eu te peço, Pai, faz todos livres aqui nessa noite, de toda e qualquer amarra, de toda e qualquer enfermidade da alma e também do corpo físico. Arranca essa dor, arranca essa infecção, esse mal-estar, meu Senhor. Vai tirando tudo aquilo que não vem de Ti, meu Senhor. E vai fazendo essa pessoa livre aqui nessa noite dos espíritos familiares, dos espíritos de enfermidades. Faz essa pessoa livre. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós te pedimos. Pedimos que a Tua presença, que o Teu poder venha a ser manifestado nessa noite. Que ela não venha retornar para sua casa, Pai, da mesma forma que ela entrou, mas que ela venha sair daqui nessa noite com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, com a Tua paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos, te louvamos e te agradecemos.